Vamos lá, né? Começar mais uma revisão. Agora, a revisão do segundo bimestre e com os temas média, mediana e moda na parte de estatística e geometria analítica geral. Isso é mais uma série aqui do Hora da Revisão, né? Então, vamos lá resolver algumas questões sobre o assunto. Primeira questão diz o seguinte: os dados abaixo referem-se ao tempo em horas que 80 trabalhadores permaneceram na empresa e diz assim: assinale a alternativa que apresenta o tempo médio e a mediana de permanência. Vamos lá, agora aqui a gente tem uma tabela com dados agrupados, né, em intervalos, e para a gente calcular a média, a gente vai usar o ponto médio do intervalo. Então, aqui entre 0 e 4, ponto médio é 2, entre 4 e 8, ponto médio é 6, entre 8 e 12, ponto médio é 10, aqui o ponto médio é 14 e aqui o ponto médio é 18. Calculando a nossa média, o que a gente vai ter? Eu vou multiplicar o ponto médio pela frequência da classe. Então, 2 vezes 8, mais 6 vezes 15, mais 10 vezes 24, mais 14 vezes 20, mais 18 vezes 13. Esse mais um aqui. E vou dividir isso daqui pelo total. A questão diz para a gente que eram 80 trabalhadores, então eu vou dividir isso daqui por 80, né? Aqui a gente tem 16, mais 90, mais 240, mais 280, mais 234. 80. Esse somatório, ele dá 860. Dividido por 80, corta o zero aqui, né? Dá 10,75. Você já consegue eliminar ali algumas alternativas, né? Você fica agora em dúvida só entre a A e a B. Para a gente calcular a mediana, como é uma distribuição de frequências com dados agrupados, o que nós vamos observar, né? Que se eu tenho 80 trabalhadores, a minha mediana, ela tá lá entre o 40º e 41º termo. E aí eu vou buscar essa minha mediana. Aqui eu tenho 8, né? Aqui 8 mais 15, 23. 23 mais 24 dá 47. Eu sei que minha classe mediana é essa daqui, certo? E o que eu preciso também para montar minha mediana são as frequências acumuladas, né? Então, eu vou fazer uma linha imaginária aqui e vou montar a minha frequência acumulada. Aqui eu tenho 8, 8 mais 15, 23. E aqui, 8 mais 15 mais 24, 47. Eu vou montar só até aqui, porque eu só vou precisar mesmo disso daí, certo? Então, como que funciona a mediana, né? Você vai botar a fórmula limite inferior da classe mediana, mais o número total de termos dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe mediana, dividido pela frequência absoluta simples da classe mediana, e você vai multiplicar pela amplitude da classe, que é o tamanho do intervalo. Fazendo essa aplicação aqui, a minha classe mediana está ali destacada de azul, o limite inferior do intervalo 8 a 12 é 8, total de elementos 80, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe mediana. A classe mediana é 8 a 12, a classe anterior é de 4 a 8, e a frequência acumulada dessa classe anterior é 23. Dividido pela frequência da classe mediana, a frequência da classe mediana é 24, e multiplicado pela amplitude do intervalo. Os intervalos eles são de 4 em 4. Então, tá aqui, fica dessa forma. Agora é só resolver a expressão.
8. 80 dividido por 2 é 40. 40 menos 23 dá 17. E aqui, esse 4 e esse 24 eu vou simplificar porque é um produto. 4 por 4 é 1, 24 por 4 é 6. Então, aqui eu tenho 8 mais 17 sextos. Eu tenho 8 mais 2,83 aí, que dá uma mediana de 10,83, sendo a nossa opção correta aqui, né, a alternativa B. Próxima questão. O gerente de um supermercado da periferia de uma cidade fez um levantamento das vendas de pés de alface durante 30 dias, com o objetivo de prever a compra diária do produto. O resultado se encontra na seguinte tabela. Aqui eu tenho uma quantidade de pés de alface e aqui a frequência. Por exemplo, 0 pés de alface foram vendidos durante 9 dias. 1 pé de alface foi vendido durante 10 dias. E por aí vai. E nesse caso, a pergunta é: quais são os números médio, a mediana e moda de pés de alface vendidos por dia? A gente tem um caso de média aritmética ponderada, porém os dados não são agrupados em intervalos, são dados simples. Então, a gente faz frequência zero, apareceu 9 vezes, né? Variável zero, apareceu com a frequência 9. Um pé de alface apareceu 10 vezes, né? E aí a gente vai continuando. 2 vezes 8, 3 vezes 2, 4 vezes 1. Divide pelo total. O total de observações foram 30 dias. Então, vou dividir por 30. 0 vezes 9 é 0. 1 vezes 10 é 10. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Sobre 30. Né? Aqui a soma em cima dá 36. Dividido por 30. Que dá exatamente 1,2. Esse aqui é o valor da média. Você não precisa fazer mais a mediana e a moda, porque você já consegue responder a questão pelas alternativas. A única que tem a média, mediana e moda desses valores é esse daqui. A moda você percebe também que é 1, né? Porque você tem aqui 10. 10 é a maior frequência, né? E se refere à venda aqui de um pé de alface. E você também percebe a mediana aqui dentro, porque 10 mais 9, você tem até o 19º termo. Como a gente tem 30 dias, né? A mediana seria o 15º, entre o 15º e o 16º, que estão dentro desse intervalo. Portanto, a resposta correta é a letra E. Questão 3, né? Na análise exploratória de um conjunto de dados, sugere-se a construção de gráficos e diagramas. Dado o seguinte histograma, calcule a média da variável em estudo. Aqui a gente tem um histograma que os dados estão em porcentagem. Então, ao utilizar um histograma desse tipo, você coloca o total como 100%, certo? Então, desse modo, como a gente vai calcular essa média? Pegando aqui, lembrando que a gente tem que utilizar o ponto médio do intervalo, porque o histograma, ele é nada mais, nada menos que a representação gráfica de uma tabela com dados agrupados. Então, aqui entre 44 e 46, eu vou usar o 45, né? Aqui, 47, 49, 51, 53 e 55. Estou pegando os pontos médios. Vou multiplicar o ponto médio pela respectiva frequência em todo o intervalo, em toda a distribuição. 45 vezes 10%, 47 vezes 14, 49 vezes 22, 51 vezes 33, 53 vezes 8 e 55 vezes 13. Aí, como eu estou tratando com os dados em porcentagem, não importa quantas foram as unidades da minha amostra, meu total é 100%.
Aqui, então, a gente tem 450 mais 658 mais 1078 mais 1683 mais 424 mais 715 dividido por 100. Esse somatório, ele dá 5.008 dividido por 100, volta duas casas na vírgula, 50,08. Resposta dessa questão. Opção correta aqui, né? Letra C de casa. Próxima questão. O gerente de um hospital obteve uma amostra de 200 pacientes, a seguinte distribuição, referente ao tempo de internamento em número de dias dos doentes do hospital, observando que a gente já tem o total aqui que é 200, né? A soma do número médio mais o número que mede a mediana dos dias é aproximadamente. Gente, essa distribuição, se vocês observarem, esses intervalos aqui, eles não têm o mesmo tamanho. Porém, o cálculo é realizado exatamente do mesmo jeito, certo? Respeitando, por exemplo, na média aritmética, você vai usar o ponto médio do intervalo e tudo mais, né? E a mediana também você vai obedecer do mesmo jeito, né? Os limites e tudo mais, certo? Isso acontece quando a gente tem distribuições que são assimétricas, ou seja, que você tem a concentração muito grande de dados em uma determinada variável e nas outras pouquíssimas informações, o que torna a divisão aqui da distribuição meio irregular, certo? Mas o cálculo é feito da mesma forma se o intervalo de que questões com intervalo exatamente com o mesmo espaçamento. Então vamos lá. Aqui o que que nós temos? De 0 a 5 eu vou pegar o ponto médio da classe. Ponto médio é 2,5, né? Então eu vou ter 2,5 vezes 100. Aqui entre 5 e 10, o ponto médio é 7,5. 7,5 vezes 40. Aqui entre 10 e 20, o ponto médio é 15, né? A gente vai ter 15 vezes 30. Aqui entre 20 e 30, o ponto médio é 25. A gente vai ter 25 vezes 20. E aqui entre 30 e 50, o ponto médio é 40. E a gente vai ter 40 vezes 10. Vou dividir pelo total. Total da amostra, a questão me diz que é 200 pacientes, né? Então, vamos lá. 2,5 vezes 100, 250. 7,5 vezes 40 dá 300. 15 vezes 30, 450. 25 vezes 20, 500. 40 vezes 10, 400. Divide tudo por 200 aqui. O somatório total, né? Ele vai dar 1.900. Dividido por 200 aqui, eu vou cancelar os zeros. Dá 9,5. Esse aqui é o valor da média. Vamos atrás da mediana. Faz o mesmo procedimento. Fórmula da mediana, né? Limite inferior da classe mediana. Gente, tenho 200 pacientes. A nossa mediana, a gente sabe que está lá no centésimo, né? A gente vai buscar. Então, aqui, ó, o meu centésimo termo, ele já está na minha primeira linha, né? Então, o limite inferior da classe mediana, que é o intervalo de 0 a 5, ó. Minha mediana, ela está aqui dentro. O limite inferior é 0. Mais número total de termos dividido por 2, certo? Menos frequência acumulada anterior à classe mediana. Gente, não tem frequência acumulada anterior porque é a primeira linha. Então, se não tem frequência acumulada anterior, é 0, certo?
Aqui a gente divide pela frequência da classe mediana embaixo. A nossa classe mediana é essa de 0 a 5, a FI dela vale 100. E aqui a gente multiplica pela amplitude da classe, de 0 a 5, o tamanho do intervalo é 5. Então, aqui eu tenho 0, eu tenho 200 dividido por 2, aqui é 100, né? Eu tenho 100 dividido por 100, 1 vezes 5, que dá 5. Então, a nossa soma, né, da média mais a mediana é 9,5 mais 5, que dá 14,5. Opção correta, letra A. Próxima questão. Vamos agora para a geometria analítica, né? No sistema de coordenadas cartesianas, são dados os pontos A, 0, 0 e P, 3 e H. Assinale a alternativa cuja expressão representa a distância do ponto P ao ponto A em função de H. Distância, né, ela vai ser a raiz quadrada de, no caso aqui, xp menos xa, 3 menos 0 ao quadrado, mais yp menos ya, h menos 0 ao quadrado. Então, aqui a gente tem 3 menos 0 é 3, elevado ao quadrado, 9. H menos 0, h ao quadrado. Opção correta, letra A de amor. Próxima questão, 6. A função linear, né, f de x igual a x mais b, é representada por uma reta que contém o ponto 2 e menos 1 e que passa pelo vértice da parábola y igual a 4x menos 2x ao quadrado. E ele quer saber qual é essa função. Quando a gente fala de função linear f de x igual a x mais b, a gente está falando de uma equação da reta, que é a mesma coisa de escrever y igual mx mais n. O a e o b na função linear têm a mesma função do m e do n na equação da reta, que são os coeficientes angular e linear, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o vértice da minha parábola. O vértice da parábola, ele é x vértice, que é menos b sobre 2a, e y vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá, né? Aqui, no meu x vértice, eu vou ter menos o valor de b nessa equação aqui é 4, sobre 2 vezes o valor de a é menos 2. Então, eu tenho menos 4 dividido por menos 4, vai dar 1. Aqui, menos delta. Gente, o delta aqui, ó, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 0. Vai zerar essa parcela toda. O meu delta aqui é 16. Então, eu tenho menos 16 sobre 4 vezes a. O a é menos 2. Então, a gente tem menos 16 dividido por menos 8, que dá 2 positivo. Então, a gente tem aqui, ó, o vértice com coordenadas 1 e 2. E ele quer a função linear, ou seja, a equação da reta, que passa pelo ponto 2 e menos 1 e pelo vértice 1 e 2. Então, eu vou montar a equação. Você tem várias formas de você montar a equação. Eu vou montar usando matriz, certo? Então, eu vou colocar os coeficientes, x e y. Vou colocar o meu ponto, que é o vértice, 1 e 2. E vou colocar o meu outro ponto, que é 2 e menos 1. Completei com 1 a terceira coluna. Repito as duas primeiras, né? X e Y. 1, 2, 2 e menos 1. E agora eu vou calcular aqui, lembrando que é igual a 0, que é uma reta. Eu vou calcular aqui, né? X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 1 vezes menos 1, fica menos 1, né? Aqui. Aí agora virou a diagonal, sinal de menos. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Menos 1 vezes 1 vezes x é menos x. Aí menos
com menos x aqui, e menos 1 vezes 1 vezes y. Obviamente, eu estou colocando aqui no passo a passo, mas você pode colocar logo com o jogo de sinal, né? Então, aqui a gente tem 2x, menos por menos fica mais, né? Então, eu vou ter 2x mais x, vou ter 3x. Aqui a gente tem 2y menos y, né? Eu vou ter mais y. E aqui eu tenho mais por menos, eu vou ter menos 1 e menos 4. Soma e repete sinal, vou ter menos 5, igual a zero. Então, organizando a equação da forma reduzida, né? Da forma que está ali nas opções, a gente tem y igual menos 3x mais 5. No caso, a nossa opção correta é a letra A. Próxima questão, questão 7. Os pontos A, menos 1 e 1, B, 2 e menos 1, C, 0 e menos 4, são vértices consecutivos de um quadrado ABCD. A equação da reta suporte da diagonal BD desse quadrado é... Gente, eu vou desenhar, tentar, né? Tentar fazer um desenho aqui, que é um pouquinho difícil. Fazer um desenho aqui, mas eu vou tentar, tá? Ignore as minhas retas tortas. Eu sei que dá para usar régua, mas vai demorar mais. Gente, o ponto A, vou dizer aqui que é o ponto 1 e 1, tá? Aliás, menos 1 e 1, desculpa. Ponto B, vou dizer que é 2 e menos 1 aqui embaixo. Ponto B, 2 e menos 1. O ponto C é 0 e menos 4. E o ponto D, como isso aqui é para fechar um quadrado, galera, a gente tem uma noção, né, de onde vai botar o ponto D, mais ou menos. Colocaria mais ou menos ele bem aqui. Então, eu vou traçar os... Tentar, né? Fazer os tracinhos aqui. Claro que não vai ficar um quadrado lindo, maravilhoso. Vai ficar horroroso. Mas no caderno de vocês fazem mais bonitinho. Pessoal, dá para ter uma noção... Ignora o meu desenho torto. Dá para ter uma noção aqui do ponto D. Ele é abaixo desse menos 1, certo? Esse ponto aqui, ó, ele é para ser mais para cá, porque meu desenho tá torto. Então, o que foi que eu fiz? Eu observei que o meu ponto D, ele tá no terceiro quadrante, certo? Eu sei que o x e o y são negativos. Eu sei que o x do ponto D, eu sei que é maior que menos 1. Eu fiz uma base aqui, colocando como menos 3, certo? Observando que todos os pontos são inteiros e tal. Vi que se eu botasse no menos 2 não ia dar um quadrado, ia ficar uma figura mais torta. E aqui a ordenada é porque aqui tá torto o meu desenho. Mas, no geral, eu coloquei como menos 2, tá? Ignora o meu desenho um pouco. Eu fiz o teste com o ponto D, menos 3 e menos 2. Ah, e como foi esse teste? Gente, se isso daqui é um quadrado, a distância do A até o D tem que ser a mesma distância, por exemplo, do C até o D. Porque se um quadrado ele tem todos os lados iguais, né? As distâncias entre os seus vértices têm que ser iguais. Então, eu fiz o teste aqui. Distância de A até D, né? O que foi que eu fiz? XA menos XD, no caso ali o XD é menos 3, menos com menos vira mais, ao quadrado, mais YA menos YD, né? Vai ficar 1 menos menos 2, né? Ao quadrado. E aí, isso daqui me deu menos 1 mais 3, 2 ao quadrado, 4. 1 mais 2, 3, 3 ao quadrado, 9. E aí, me deu raiz de 13. E aí, quando eu fiz o teste aqui do outro, vamos lá. Distância de CD. 0 menos menos 3, fica 0 mais 3 ao quadrado. E menos 4, menos menos 2. Menos menos vira mais, ao quadrado. 0 mais 3 é 3 ao quadrado, 9. Menos 4 mais 2 fica 2 positivo ao quadrado, 4. E deu raiz de 13.
Então, eu sei que esse ponto D que eu coloquei aí, ele satisfaz, né, essas coordenadas e tudo mais, certo? E aí, descobrindo esse ponto D, né, ele pede a equação da reta suporte da diagonal BD. Quer dizer que eu vou ter uma reta e eu quero a equação dessa reta. Então, eu vou montar uma equação com esses dois pontos, certo? Então, vem aqui. X e y, o ponto B é 2 e menos 1, e o ponto D é menos 3 e menos 2. Completa a terceira coluna. X, y, 2, menos 1, menos 3 e menos 2. Deixa eu ajeitar esse 2 que ficou feinho, né? Ficou mais feio ainda, mas tudo bem. Igual a zero. Então, fazendo aqui, né? A gente tem menos x, menos 3y, menos 4, né? Que no caso aqui é menos 4. Agora com sinal de menos, né? Aqui eu vou ter 3 positivo. Aí, como é o sinal de menos da diagonal, fica aqui. Aqui eu vou ter menos 2x. Menos 2x vai virar mais 2x. E aqui eu vou ter menos 2y. Organizando a equação, menos x mais 2x, a gente tem x positivo. Três y menos 2y, eu vou ter menos 5y. E menos 4 menos 3, a gente vai ter menos 7 igual a zero. Opção correta aqui, né? Letra C de casa. Próximo problema, questão 8, vamos lá, né? Sendo S denominada a área do polígono determinado pelas coordenadas cartesianas dos pontos A, 5, 0, B, 2 e 3, C, 1 e 0 e D, 6 e 5, qual o valor de S? A gente percebe que se você tem 4 pontos, você tem 4 vértices, obviamente você vai ter um quadrilátero. E para fazer a área desse quadrilátero, você vai dividir, né, em 2 triângulos. Eu vou desenhar aqui, tentar desenhar, para ver se eu consigo aqui fazer uma boa localização, né, aqui no plano dos meus pontos. Então, vamos lá. Como que vai ficar? Vou traçar mais para cá. Ignorem as minhas linhas tortas, tá bom? Ponto A, 5 e 0. Ponto A, coordenadas 5 e 0. Ponto B, 2 e 3. 2 de x, 3 de y. B, coordenadas 2 e 3. Ponto C, 1 e 0. Aqui o ponto C. 1 e 0. Ponto D, 6 e 5. Ah, vou ter que esticar mais um pouquinho aqui, né? 6, 5. Ponto D. Agora eu vou traçar aqui os lados da figura, eu vou ligar esses pontos para vocês verem como é que vai ficar o nosso quadrilátero, tá? Então, perceba que ele vai ficar aqui assim, ó. Certo? E como que eu vou fazer a área dele, né? Eu vou dividir bem aqui em 2 triângulos, certo? Eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo ABD. O triângulo ABC, dá para eu calcular a área aqui usando base vezes a altura dividido por 2. Porque aqui eu tenho 1, né? 1,1 e 0. E aqui eu tenho o 5, ó. Certo? 5 e 0. Então, a minha base aqui, daqui para cá, é 4. Certo? E a altura do triângulo, daqui para cá, ó, a altura é... Certo? Então, base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 é 6.
Já o triângulo ABD, né? O que a gente vai fazer? O triângulo ABD eu vou botar na matriz. Então, vou colocar os meus pontos. Ponto A, 5 e 0. Ponto B, 2 e 3. Ponto C, 6 e 5. Completa a terceira coluna com o número 1. Fecha. Repete as duas primeiras. 5, 0. 2, 3. 6 e 5. Aqui vai dar 15 mais 0 mais 10 menos 18 menos 25 e menos 0 que não precisa botar, né? 15 mais 10 é 25. Com menos 25, cancela. Então, eu vou ter aqui um resultado menos 18. A área do triângulo, então, é o módulo do determinante, no caso, o módulo de menos 18 dividido por 2, que dá 9. Então, o total é 9 mais 6, né? A área total, 9 mais 6, que dá 15. Opção correta, letra A. Próxima questão. Clarence desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos 7, 5, 3 e 2 e 7, 2. Ao calcular a área e o perímetro desse triângulo, os valores obtidos foram, respectivamente. Gente, como pediu a área e o perímetro, eu vou desenhar, que vocês vão ver que a gente não vai precisar usar a matriz, tá? Ponto A, 7 e 5. Ponto B, 3 e 2. Ponto C, 7 e 2. Olha só, eu vim aqui, ó. Ponto C, 7 e 2. Vamos fechar esse triângulo aqui, ó. O que a gente consegue perceber, né? Que aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, né? E aí, o que acontece? Daqui para cá, o lado é 4, que vem de 3 até 7. E daqui para cá, a altura, né, vai ser de 2 até 5, que é 3. E, obviamente, isso aqui é um triângulo pitagórico. Eu tenho um triângulo 3, 4, 5, né? Então, a área do meu triângulo, né, base vezes a altura dividido por 2, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 é 6. E o perímetro é a soma dos lados. 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Opção correta aqui, 6 e 12. Letra D de dado. Próximo problema. Questão 10. As retas R, dada pela equação 3x menos y mais 7 igual a 0, né? E S, dada pela equação 4x menos y menos 5 igual a 0, passam pelo ponto AB. Qual o valor de A mais B? Se duas retas passam pelo mesmo ponto, a gente descobre esse ponto em comum entre elas fazendo um sistema linear entre essas duas retas. Então, eu vou fazer um sistema linear aqui. 3x menos y mais 7 eu vou colocar aqui, né? O igual, vou passar esse mais 7 para o outro lado, com menos 7. E a equação da reta S, 4x menos y igual, eu vou passar esse menos 5 para o outro lado, como um 5 positivo, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação de cima aqui por menos 1 para que eu possa continuar resolvendo o meu sistema, né? Fazendo isso, o que vai acontecer, né? 3x vezes menos 1, menos 3x. Menos y vezes menos 1, mais y igual
7 aqui multiplicando, né? Menos 7 vezes menos 1 fica 7. E aqui a gente repete a equação de baixo, né? A segunda. Igual a 5. E aí eu vou aplicar o método da adição. Os opostos eu vou cancelar. 4x menos 3x eu vou ter x. E 7 mais 5 eu vou ter 12. Descobri o x, agora falta descobrir o y. Lembrando que o x é como se fosse o a, né? Se você observar aqui, ó, o a tá como se fosse o x e o b tá como se fosse o y, certo? Então, sabendo que o x é 12, eu vou pegar a minha segunda equação. 4 vezes 12 menos y igual a 5. 48 menos y igual a 5. 48 menos 43 é que dá 5, né? Então, o y é 43. A soma A mais B é a mesma coisa da soma x mais y, que no caso vai ser 12 mais 43, que dá 55. Certo? Próximo problema. A equação da circunferência de centro no ponto C, 1 e 2, e que passa pelo ponto P, menos 1 e 5, é... Gente, é como se nós tivéssemos essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui o centro da circunferência de coordenadas 1 e 2, e em algum lugar, né, a minha circunferência passa pelo ponto P, que tem coordenadas menos 1 e 5. Quando eu calcular a distância de P até C, eu vou ter o raio da minha circunferência, certo? Então, vamos primeiro descobrir o raio, porque a gente já tem o centro, né? Eu preciso do centro e do raio. O meu raio é a distância de C até P, que é dado por raiz quadrada de xp menos xc ao quadrado, né? Então, vou ter menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 2, né? Que é yp menos yc, 5 menos 2 ao quadrado. Então, distância de C até P vai ser raiz de menos 1 fica menos 2 elevado ao quadrado, 4. 5 menos 2, 3, né? 3 elevado ao quadrado, 9. Então, aqui eu tenho raiz de 13, a medida do raio, raiz de 13. E aí, vamos montar a equação agora. X menos A ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado. X menos o A do centro é 1 quadrado, mais y menos o B do centro é 2 ao quadrado, igual raio ao quadrado. Raiz de 13 elevado ao quadrado. Como ele quer a equação geral, eu vou desenvolver os produtos notáveis, né? Então, aqui eu vou ter quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Fazer a mesma coisa. Y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 2, eu vou ter 4y, mais 2 ao quadrado, 4, igual a raiz com quadrado cancela, que eu vou ter só 13, né? Organizando a equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x é menos 4y. Aqui, 1 mais 4 dá 5, né? Como se eu passasse para o outro lado, menos 5, né? 13 menos 5, 8. Então, eu vou ter essa opção aqui como correta. Letra D de dado. Tá? Última questão. Se M é o ponto médio do segmento AB e P é o ponto médio do segmento OM, determinar a equação da circunferência de centro P e raio OP. Gente, vamos lá. Esse ponto aqui, que é o ponto A, ele tem coordenadas 0 e 4. Esse ponto aqui, que é o ponto B, ele tem coordenadas 4 e 0. M é o ponto médio. O ponto médio de um segmento, ele é você somar os extremos e dividir por 2, né? A soma das abscissas dividido por 2 e a soma das ordenadas. Então, 0 mais 4, 4 dividido por 2 é 2. 4 mais 0, 4 dividido por 2 é 2. Então, eu já tenho o ponto médio aqui.
Aqui, gente, é a origem, né? Isso aqui é o ponto 00. Então, o ponto P aqui é o ponto médio. Vou fazer a mesma coisa, né? Para descobrir o ponto P. 0 mais 2, 2 dividido por 2, 1. 0 mais 2 é 2, dividido por 2, 1. Certo? E agora eu vou calcular a distânciazinha aqui, ó, de O até P, que a questão me diz que é o raio, né? E aí eu já tenho o meu centro, né? O meu centro aqui é P, que é o ponto 1 e 1. Só falta descobrir o raio. O raio é igual à distância de O até P, que vai ser raiz quadrada de 1 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. Né? No caso, distância de OP é raiz de 1 mais 1, que dá raiz de 2. Montando a equação da circunferência, né? X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, eu vou ter aqui x menos o a do centro e o b do centro são 1, né? Então, eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado, né? No caso, a raiz e o quadrado cancelam. Vou ter essa equação aqui. Então, é isso. Fechamos a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Curte o vídeo, deixa teu like, compartilhe com os colegas. Um abraço e até o próximo vídeo.